governo lançou na semana passada o Plano Safra 2023-2024, com financiamento de 364 bilhões 220 milhões de reais. E desde então, o Canal do Boi procura personalidades, pessoas, lideranças de segmentos diferentes para sabermos a repercussão do Plano Safra agrícola e pecuário, que já está em curso desde o dia 1º de julho. Com muita satisfação, eu recebo aqui no estúdio o vereador de Campo Grande pelo PSDB, Cláudio Serra, conhecido como Claudinho Serra, que é pecuarista também. Muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Aidão. Obrigado, agradecer o convite, o carinho aí do Canal do Boi e todos os telespectadores e dessa oportunidade de a gente estar falando das preocupações que a gente tem com o nosso setor, né? A sua avaliação sobre o Plano Safra que está em curso? Mas, Aidão, eu tenho costumado falar, a gente, independente de sigla partidária ou ideológica, nós temos que dar os méritos para as boas coisas que acontecem. O tamanho do Plano Safra é muito bom, 364 bilhões de reais, o maior da história, um implemento de mais de 30% em relação ao do ano retrasado, mas a gente tem uma preocupação com estabilidade de mercado, a gente tem uma preocupação muito forte, e aí de todas as entidades de classe a nível nacional, sobre o pagamento, o todo, a contratualização ser integral desse plano, que o governo faz um anúncio, mas o distanciamento desse atual governo com o agronegócio traz uma instabilidade das pessoas e dos produtores, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, da contratualização plena desse plano. E que distância é essa? Eu acredito que é uma distância natural e ideológica mesmo. O setor como um todo teve mais próximo de outra ala política que não essa que atualmente está. E o governo ainda tem dificuldade de interlocução com o setor. E o que é normal. E o governo tem que dar essas demonstrações, porque nós representamos 30% da economia. Hoje, o que balançou para a gente continuar crescendo, para o PIB estar aumentando, é graças ao agronegócio. O agronegócio é uma potência hoje para a economia brasileira. Nós representamos quase 1/3 disso. Então, esse distanciamento, e pode ser até ideológico, considerado ideológico por alguns, mas também muito de falas e declarações que nos preocupam. Esse distanciamento tem a ver, eu entendi que o senhor quis dizer o seguinte, que os recursos foram anunciados, mas na prática, para a tomada é que vai ser difícil. Exato. Por causa desse distanciamento. Exato. É isso que o senhor quis dizer? Exato. Hoje tem até um questionamento de fluxo de caixa para o empenho desses recursos. Vamos falar, o governo faz o anúncio sem ter a certeza da fonte pagadora, sem deixar isso claro. Então, gera uma insatisfação. E os juros altos é a preocupação de como vai ser pago, que hoje a gente vive um momento, e aqui eu acompanho o canal, e isso é demonstrado diariamente, talvez o pior momento que o milho vem sofrendo, que a soja vem sofrendo, que a arroba do boi vem sofrendo. Eu estava assistindo ontem uma reportagem com o Zé Neto, que é cantor, mas é um grande produtor rural, e ele repostou aquilo. Aquilo lá deixa a gente que é pecuarista e a gente que se preocupa com o setor com uma preocupação imensa. Um leilão em Minas Gerais ontem e foi leiloado 3 garrotes, cada um por R$300. Cada um? Cada um. Isso, garrote leiteiro, garrote simples, de mercado, mas é uma preocupação imensa. Você pensar que o boi esses dias estava sendo anunciado a R$220. Então, oferece-se um dinheiro com juros baixos e o nosso produto desvalorizado, também dá insegurança de como pagar. Então, eu acredito que o governo tem que dar sinalizações para que o produtor acredite que é um bom negócio o Plano Safra, como eu acredito que ele é, mas que ainda tem que ser feito alguns ajustes, principalmente no que tange a interlocução com o setor. Ajustes no setor de seguros também, que não houve muito avanço em relação aos planos anteriores. Exato. A preocupação hoje está sendo votada a reforma tributária, e indo um pouquinho mais longe, para a gente exemplificar, assim, reforma tributária, nós estamos discutindo isso desde o governo Fernando Henrique Cardoso, então são 30 anos de discussão. Ele é pautado e em 12 dias votado, então a gente tem que, peraí, tem alguma coisa errada, não é assim, o setor... Está muito rápido, o senhor acha? Muito rápido, no sentido que não que a gente quer que as coisas acabem demorando, mas que as coisas têm que ser mais debatidas. Eu acho que o Plano Safra,
tem que sair de dentro do CNA, dos sindicatos rurais, da FamaSul, dos órgãos que são representativos, que nos representam. Eu não acredito que isso é feito dentro de um gabinete para quem não entende a realidade da fazenda. Por mais que seja estudioso, que a gente respeita, tem a sua importância, mas que de fato não conhece a realidade. A reforma tributária, hoje a gente recebeu a visita na Câmara do Dr. Vladimir Rossi, tributarista renomado a nível de Brasil, e disse da preocupação da academia jurídica não ter sido chamado pelo Congresso para discutir. E o Plano Safra segue o mesmo modelo. Eu não vi um produtor no anúncio do Plano Safra. Ele é um plano do papel. E agora a preocupação nossa é a execução. E eu quero crer que vai ser um bom plano e, se Deus permitir, o melhor plano que o setor precisa. Mas a demonstração, o exemplo de juros, já é uma preocupação que não consegue fazer essa entrega que o setor precisa e espera. Deixa eu ver alguma relação no sucesso dos dois setores, Plano Safra e reforma tributária, algum ponto em comum? A falta de discussão, a falta de debate aos entes interessados. Hoje o governo ou o próprio Congresso chama os governadores para discutir, mas são 29 governadores. E os 5.400 prefeitos que representam os municípios, que vão ser os mais atingidos? Exemplo, Mato Grosso do Sul perde 30 bilhões em uma década. É muito para o Mato Grosso do Sul. O menor município, hoje a gente fala, Tacuru, Rio Negro, Japorão, os municípios menores vão sofrer demais com essa reforma, porque faltou diálogo. Faltou fazer o que nós estamos fazendo agora, sentar numa mesa e ouvir o outro lado. E o Plano Safra, para mim, seguiu essa linha de não ter tido essa construção com as pessoas mais interessadas e que compreendem do assunto. O que está mais pegando nesse texto da reforma tributária é aquele conselho de gerenciamento dos recursos, né, bilionários, que vai ficar em Brasília, distante dos 5.400 municípios. A minha vida inteira política, eu sempre ouvi que a gente tinha que lutar por menos Brasília e mais Brasil, que seria o quê? Enxugamento da máquina, descentralizar poder do governo federal e distribuir para os entes federados. Esse é o princípio da nossa república e não é o que acontece. Hoje, monta-se um comitê que eu não creio como é que vai ser feita essa organização desse comitê, representado pelos 5.400 prefeitos, os 29 vereadores, como que vai ser feita a formatação desse conselho de representatividade. Então, eu acho que volta a centralizar poder na mão dos agentes políticos de Brasília e vai dificultar a vida da gente que vive a realidade dentro das cidades, como a gente vive em Campo Grande e todos os outros municípios. Essa dificuldade é mais da ordem técnica, de dificuldade de acertar com os 5.400 municípios, ou é de ordem política? Acredito que dos dois. Se você não gosta do prefeito, você pode segurar um pouco os recursos? Que a gente pensa hoje, como o governo do estado reparte o ICMS, o DPVA, o IPVA, como é feito o FPM, é um índice. E o índice é uma conta justa. E se for contestada, aquilo tem recursos administrativos ou podem ser judicializados. Mas de uma forma que um conselho, de maneira que não seja objetiva, que seja subjetiva, distribua isso, vai politicar recurso. E é péssimo, o cidadão vai perder com isso. Um desalinhamento político-ideológico vai sofrer a ponta, que é o povo. Então, eu não acredito nesse formato de um conselho que delibere o quão você merece ganhar. Aquilo lá tem que ser feita uma análise das características do município, do tamanho, do número de eleitores, notas no que tange a educação, de IDEB, para que seja feita de uma maneira justa e verdadeira. Quanto o município, o Mato Grosso do Sul tem uma característica, ele é produtor, ele não é consumidor. Nós consumimos muito pouco, por ser um estado pequeno, e nós produzimos muito a nível de Brasil. Nessa repartição, a gente já está muito prejudicado. E os municípios consumidores cada vez mais ricos e a gente cada vez mais pobre. Quais setores, falando da capital, que o senhor representa, Campo Grande, quais setores precisam de investimentos? Porque no passado dizia-se que Campo Grande era a única cidade do Brasil que não tinha favelas. Exato. E hoje, qual é o cartão de visitas da capital e o que precisa ser investido? É uma tristeza imensa falar de favelização, né? É um processo ilógico e inverso
ao modelo que é o país que a gente espera. Hoje, ter famílias que vivam em situação de extrema pobreza, de extremo risco, que são as favelas, muito nos assusta. E Campo Grande, há anos atrás, tinha o título de ser a única capital sem favelas, mas hoje é só andar na rua que você vê o retorno da favelização. Então, Campo Grande precisa ser feito investimentos no que tange a isso. Campo Grande precisa uma organização de infraestrutura urbana, que daqui a pouco vai custar um preço muito alto a nós, moradores da cidade, de logística, de mobilidade como um todo, de transportes públicos mais ágeis, mais modernos e confortantes, que faça o cidadão deixar o carro, a moto em casa para acessar um transporte público, como acontece nas cidades maiores. Eu acredito, eu não sou usuário de transporte público, até hoje, em face de ser pouco explorado isso para o público geral e também pela falta de atender as necessidades da gente. E a gente vê vários setores, cidades como São Paulo, Minas, Curitiba, Rio de Janeiro, ser acessado aquilo, ser mais vantajoso, é mais rápido, é mais barato, é mais econômico, polui menos. Então acho que nós temos que trabalhar muito forte na mobilidade urbana da nossa capital. A gente tem crescido e talvez a infraestrutura pública não tenha acompanhado esse crescimento. Esse é o vereador Cláudio Serra, conhecido como Claudinho Serra, do PSDB de Mato Grosso do Sul, vereador por Campo Grande. Muito obrigado, vereador, pela entrevista. Obrigado vocês, emprestar o prestígio do Canal do Boi para que a gente possa estar falando aí dos temas que a gente está atento, e nós vamos, enquanto Câmara Municipal, enquanto vereador, estar atento. Nós não temos competência legislativa para isso, mas eu acho que é nosso dever de agente político e agente público estar cobrando. A gente convocou uma audiência pública para falar de reforma, então a gente está muito atento às coisas que a gente acredita que são prioritárias para o nosso país.